Então, vamos dar início aqui, vou compartilhar a apresentação. Hoje, então, dia 8 de setembro, estamos dando início aqui ao nosso comitê Desafios do Workplace. Nós temos aqui uma agenda de introdução. Depois nós temos hoje participando conosco, né, esse convidado especial, André Coscarelli, que vai tratar do tema aí de projeto de geração de energia solar. Abriremos para perguntas, e aí depois os 30 minutos finais para assuntos do comitê. Então, abrindo aqui, missão da Abrafac é de promover a capacitação e reconhecimento do profissional de Facility Management, Property e Workplace, atuando como protagonista e catalisadora no desenvolvimento dos setores frente a mercados, governos e sociedade. E o nosso comitê tem o objetivo captar, organizar e disponibilizar conhecimento relativo ao workplace, sendo que o produto é o documento de recomendação. Tá? Então, hoje nós teremos como convidado André Coscarelli. Ele é graduado em Engenharia Civil pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, desde 96, com MBA em Varejo, na Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, em 2000, e MBA em Gestão de Negócios do IBMEC, Rio de Janeiro, em 2021. Hoje ele está desde 2011, né, na CB? Sim, desde 2011. Eu vou parar de compartilhar, André, se você quiser. Então, novamente, aí, boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade da gente estar trocando aí conhecimentos, ideias aí. E então vou também aqui dividir a tela aqui da apresentação. Então, o tema, né, a gente passar um pouco da nossa experiência, tá, num projeto que a gente conduziu de energia solar, né, energia fotovoltaica no condomínio corporativo. Dentro dessa nossa área, né, de facilities, aí, gestão de condomínios, a gente tem uma preocupação sempre muito frequente, né, na questão da redução de custos, né? Então, a gente até revisita muitas ideias periodicamente, tá? Então, a questão da energia solar é um assunto que a gente já debate há algum tempo, mas inicialmente a gente, quando olhava, tinha ainda um custo muito elevado. E ao longo dos anos a gente percebeu uma redução e um payback muito mais fácil desse projeto, tá? Então, a gente sempre está buscando alternativas, né, de redução de custo de condomínio, e esse empreendimento em questão é um empreendimento bem grande, tá? Ele é composto aí de 9 blocos, né? Tem blocos de laje corporativa, blocos de office, praça de alimentação, então é um empreendimento bem grande. E ao longo da história desse empreendimento, a gente vivenciou a questão da inadimplência, né? E a gente tem algumas ações de cobrança, né, de inadimplências, e a gente teve um ganho de uma ação que gerou uma capitalização de 2 milhões de reais de uma tacada só. E a gente pensou em alternativas para a utilização desse recurso, né? E uma primeira alternativa é falar, pô, vamos dar um desconto no condomínio, né? Vamos fazer algumas cotas de graça, mas a gente discutiu bastante trazer alguma benfeitoria que fosse dar continuidade, porque tipo a gente pensou, o orçamento desse condomínio é da ordem aí de 1,5 milhão por mês, né? Então a gente poderia dar um mês de graça
mas no dia seguinte, no mês seguinte, já teria uma cobrança normal de condomínio, né? Então, se a gente agregasse para os proprietários um investimento que, com esse selo de energia solar, a gente entendeu que agregaria muito mais, né? Então, para vocês terem ideia de alguns números, né, que eu pesquisei aí, em relação à energia solar no Brasil, né? Então, assim, a geração própria de energia solar em telhados e terrenos brasileiros cresceu 50% nos últimos 6 meses, né? Então, ver essa questão aí realmente quando um efeito de escala, né, tem baixado o custo, né, de desse tipo de projeto, né? Esse modelo já se tornou a terceira maior fonte na matriz elétrica do Brasil, né? Já representa aí 10% da matriz, né? Ficando atrás apenas de hidrelétricas, né? E da energia eólica. Você vê também um fator interessante que é a questão do Brasil focado nas energias renováveis, né? Assim, acho que é um motivo de orgulho para a gente, aí, já que às vezes a gente gosta de dar uma pedrada aí no Brasil, mas a gente tem coisas boas também, né? Só entre janeiro e agosto aí, houve uma alta de 43% em postos de trabalho, né, voltados aí para esses projetos de fotovoltaicos, né? Então acho que isso também é relevante, porque é um projeto, ou seja, que agrega também aí na mão de obra, né, empregos aí para a população. E hoje o Brasil já possui o triplo da média mundial em energia renovável, né? Ou seja, mais uma vez, essa questão que a gente reforçou aí da matriz do Brasil. Passando aqui para o slide seguinte, um pouco mais de como foi essa solução, né? Então, a gente primeiro foi essa questão desse caixa, né, que a gente teve a oportunidade de receber aí diante das cobranças de inadimplência, né? E aí a avaliação de alternativas de como utilizar esse recurso. Quando a gente chegou na ideia da energia solar, a primeira coisa foi uma análise preliminar, ou seja, a gente chamou algumas empresas para avaliar a nossa planta, né? E se a gente tinha esse potencial energético e qual era a ordem de grandeza desse investimento, né? Então, assim, no nível macro, você já fazia aquela peneira, né, de se isso é viável ou não. Diante do cenário que era viável e que a gente tinha espaço para ficar até com a independência, ou seja, da energia solar, atender todas as áreas do condomínio, ou seja, a gente tinha como ficar sem a necessidade de consumo de energia elétrica da rede, né? A gente partiu por ser um projeto específico para a contratação de um consultor, né, para desenvolvimento aí de todo esse estudo mais aprofundadamente, né, e fazer o edital e a condução da licitação. Para vocês terem ideia, isso acho que foi muito importante no processo, porque há muitos players, né, nessa área de energia elétrica, e para que você possa comparar aí banana com banana e não fazer uma escolha errada, essa questão do consultor foi muito importante. Por exemplo, ele identificou parâmetros para que a gente equalizasse as propostas, né, no sentido de que potência instantânea dos módulos na ordem de 370 watts, eficiência do inversor na casa aí maior ou igual a 98,5 percentual, temperatura de operação dos painéis acima de 85 graus Celsius, a questão do aterramento por bloco na resistividade. Então, assim, a especificação das placas, ou seja, a gente acabou optando por um fornecedor que trazia mercadoria da China, mas, às vezes, no mercado, a China é capaz de produzir itens de extrema qualidade ou não. Então, essa questão da parametrização aí dessas especificações técnicas é muito importante para a gente garantir a qualidade do produto final. Uma vez a gente tendo todo esse material, a gente fez uma concorrência, né, com vários players aí,
Aí teve uma etapa muito forte de negociação para contratação. Então, a gente, além da equipe da administração da CBRE, a gente teve um envolvimento muito forte do conselho do condomínio e da síndica, né? Então, a gente tinha reuniões frequentes para discutir esse projeto e o trâmite desse processo. E as negociações também foram muito fortes, ou seja, a gente, além da questão das especificações técnicas, também foi muito importante uma questão de análise da saúde financeira da empresa, né, questão de documentação de suporte, porque era um projeto da ordem de 4 milhões de reais, né, e que a gente tinha que ter bastante garantias também pela questão de importação e várias variáveis. Então, a gente se cercou bastante nesses processos, até porque é uma questão que a gente fala muito em condomínio, né? Uma coisa é você tratar do seu recurso, né? Outra coisa é você tratar do recurso dos outros, né? Então, a gente tinha um sentimento muito de se proteger e proteger os nossos clientes nesse sentido. Então, a gente negociou extremamente, né, a contratação, levamos para uma final 2 ou 3 empresas, elas fizeram apresentações para o conselho, a gente foi negociando tal, até fazer a escolha da empresa. Esse sistema, então, agregou bastante no sentido aí de atender o condomínio como um todo, em todas as suas áreas comuns, né? E todo o projeto foi implantado com recursos próprios, como eu falei, sem a necessidade de cotas extras, né, para os condôminos e sem nenhum endividamento, né? Porque a gente estudou também a modelação de se a energia, você utilizar a energia para pagar o investimento, né? Mas a gente viu que isso dava um encarecimento aí, uma alternância no payback aí de quase dobrar. Então, a questão de você ter os recursos foi muito importante aí também para uma maior rentabilidade nesse processo. Então, o projeto aí tinha uma carga aí de 1.600.000 aí quilowatts-hora. Aqui eu passo para falar, destacar um item de atenção aqui para todos, porque a gente viu ali, né, que está crescendo a questão da demanda por energia solar, mas já há um marco aí que a gente vai ter uma mudança na legislação a partir do fim de 2022, né? Então, hoje a gente tem uma questão aí de isenção de alguns tributos ou cargas tributárias menores. Então, quem for estudar esse processo, explore bastante isso com as empresas, né? A questão que eles apresentam muitos estudos, né? De payback, tempo de payback, de investimento, e essa questão aí dos impostos pode pesar bastante nesse processo. Então, é importante estar atento. Alguns desafios encontrados, né, que fazem parte aí do dia a dia de um condomínio, né? Então, a gente está falando de um condomínio que a gente tem 700 unidades, né? Então, uma etapa crucial, uma vez validado isso em conselho, foi a questão da aprovação em assembleia, né? E aí, isso foi difícil, tá? Quando a gente levou esse item para a assembleia, teve aquela questão de vários condôminos, às vezes, terem empresas de energia solar estarem instaladas no condomínio, então quererem participar do processo. A questão de desconfiança, às vezes, também do nosso processo. Então, como a gente venceu isso? A gente criou um grupo de trabalho entre os condôminos que participaram da Assembleia para que integrassem nesse projeto as reuniões nossas com o Conselho, né, e participassem de todo o processo. Então, eles participaram aí da concorrência, das reuniões com esses players finais e da negociação. Isso aí acho que deu mais credibilidade para o processo, né, e ajudou bastante aí nesse trâmite de aprovação. Tá?
Outro fato muito relevante foi a questão da pandemia, né? Para vocês terem uma ideia, a gente assinou o contrato, né, em dezembro de 2019, né? E a pandemia, né, começou em março de 2020, quando os prazos de importação eram exatamente nessa linha de 60, 90 dias das placas, dos inversores e tudo, né? E, além disso, a gente tem a questão da estrutura metálica também, que vai dar suporte às placas solares, né? Então, a gente começou a ter escassez aí de ferro, elevação de custos e um grande aumento de preço, né? Outra questão aí que eu destaco é realmente a questão de um bom contrato, né? Porque a gente teve também uma variação muito grande do dólar, né? Eu até consultei aqui o Google aqui um pouco antes e a gente teve o dólar, quando a gente assinou o contrato em dezembro de 2019, era da ordem de R$ 4,06, né? Em março de 2020, ele já estava em 4,60, né? Ou seja, um aumento de 15%. Em setembro de 2020, ele já estava em 5,44, né? Um aumento aí de 34%, né? Então, a gente teve uma preocupação muito forte aí na questão dos prazos, né? Na questão de contrato também, obrigar seguro, né? Já ter definido também um custo de manutenção para depois da conclusão da instalação. Essa proteção da questão do dólar também foi muito importante, senão provavelmente o custo final do projeto seria muito maior. Outra questão, né? Acho que no Brasil, às vezes, a gente tem a mentalidade muito grande de partir direto para a execução, né? Então, acho que é muito importante. Eu sou da área de engenharia, né? Tive a oportunidade de fazer alguns cursos de gestão de projeto, participar de alguns projetos. Então, assim, acho que a questão da gente investir bastante nessa etapa preliminar aí de projeto, de análises, da questão do consultor, como eu falei, de uma questão de explorar bastante o projeto, minimiza muito erros aí, né, de imprevistos de obra, né? Até um estudo que eu já li assim no sentido de que um custo de projeto representa 5% do valor de uma obra no todo, né? Mas às vezes a gente economiza tanto no projeto, tanto na questão da escolha do parceiro de desenvolvimento dessa etapa, como também na questão de apertar o preço ali, economiza num projeto e gasta o dobro na obra, né? Que aí é 95% do custo, né? Então, que a gente tem essa mentalidade aí de investimento na questão do projeto e do planejamento, né? Acho que a gente tem que ter esse conceito forte. Então, a gente, mesmo com a análise, com isso, surgiram imprevistos, né? E um grande foi que a gente tem a instalação das placas nos telhados, né? Esse condomínio, as áreas privativas, as máquinas são instaladas pelos condôminos, né? No telhado e descem pela tubulação para as áreas privativas deles, né? Quando a gente instalou os telhados, qual foi a surpresa? Começou a ter uma queda muito grande da renovação de ar no telhado, e as máquinas perderam rendimento, e a gente começou a ter algumas reclamações dos usuários, né, do empreendimento. E, como eu falei, são 9 blocos, né? Então, isso já apareceu no primeiro bloco, né? Sendo uma necessidade a gente já rever esse planejamento e alguns projetos, né? Então, a gente teve que subir um pouco a altura das placas, né? Fizemos algumas janelas também e uma circulação obrigatória para que houvesse uma renovação de ar, tá? Isso aí já foi um imprevisto que não estava no escopo, né, da contratada, mas não chegou a ter um custo tão elevado, mas foi um imprevisto que gerou alguma dificuldade para a gente.
Uma outra questão importante também é que, às vezes, nós temos as equipes, né, voltadas para o empreendimento, equipes residentes, né, mas elas estão muito comprometidas também com as atividades do dia a dia do empreendimento, né? Não é porque a gente está fazendo um projeto desse porte que não estão acontecendo outras atividades do dia a dia, né? Que é a limpeza, a segurança, a manutenção do empreendimento, o relacionamento do dia a dia com os locatários e condôminos do condomínio. Então, a gente bate muito também que, para a execução de grandes projetos, um acompanhamento aí por parte de uma gerenciadora contribui bastante, tá? E a gente fez essa contração, ou seja, tinha um acompanhamento frequente durante a obra, com a emissão de relatórios, a questão das medições, essa empresa também dava o aval nesse sentido, né, de acompanhamento aí do previsto versus realizado, tanto na questão da execução como no financeiro, né? Então, isso dava muito tranquilidade para que a gente levasse essas apresentações mensalmente para o conselho e desse jeito fosse liberado as medições para o pagamento, né? Então, até os materiais a gente só pagava a partir do momento que estivessem disponíveis no empreendimento, e aí acompanhando também a execução, né, bloco a bloco, tá? Aqui eu destaco agora uma questão, um pouco aí dos resultados, né? Então, a gente tinha e tem, né, uma expectativa aí de payback aí de 2 anos e meio para esse projeto, que é bem interessante, né? É, a energia solar é muito vantajosa, né? Com isso, a gente teve que até a gente aqui alinhou de não mostrar algumas coisas, então é até às vezes difícil, mas pô, vinha as contas assim que você tinha conta, era cada lá, por cada bloco a gente tem uma conta, né, da concessionária. E aí eram contas de 30 mil que a gente passava a pagar R$ 600, R$ 200, e isso assim era muito gratificante, né, ver deixar de ter aquele gasto, né? Sem dúvida, André, e dá para ver pelos números, né, pelas porcentagens aqui, nossa, realmente é bastante, é bem, são grandes, né, as reduções. Sim, aqui nesse gráfico é porque realmente não é porque a gente foi fazendo bloco a bloco, né? E aí você vai vendo que à medida que iam ligando esses blocos, né, na questão aí da concessionária, porque o conceito da energia solar não é nem que você está usando a energia solar o tempo todo, você está abastecendo a rede, né, com a energia solar, e aí deu a partir da noite, por exemplo, ou um dia que você não tem, você usa a energia da concessionária mesmo. Então, há como se eu estivesse depositando, né? E na hora que você não tem, você faz retiradas e um equilíbrio nesse sentido. E a gente foi ligando os blocos, né, aos poucos, e a economia foi crescendo, né? Hoje, como tem ali, a gente está com uma média aí de relação 2019 a 2022, porque até a gente puxou o parâmetro de 2019, que é um ano antes da pandemia, né? E agora a gente já está com uma movimentação bem próxima, né, do que era o antigo normal, né? Já que durante a pandemia a gente teve realmente os prédios muito mais vazios, né, muito menos ocupados. E essa economia aí, dessa comparação de 2019 para 2022, já é da ordem de 76%. E acho que o último bloco, que é esse condomínio, né, que é onde tem muitas cargas aí de área comum, a gente só concluiu agora em março de 22, né? E por isso que ele ainda tem um percentual médio menor, porque isso aqui eu usei a média de 2022. Então, a gente deve ainda, até o fim do ano, chegar aí nos 85%, 90% de economia, né? E para vocês terem uma ideia, uma premissa que a gente aprovou no início é porque a gente cobrava a energia da área comum
como um valor fixo no budget, né? E a ideia era continuar cobrando isso até que houvesse o payback, né? Mas como a gente estava tendo a questão aí da inflação, né? A inflação subiu, né? Na ordem de 10% e tal. O que a gente validou? A gente diminuiu esse percentual fixo de cobrança na área comum, né? E isso aí, em vez de subir o custo do condomínio no último ano aí 10%, a gente não subiu o condomínio, junto com outras iniciativas também, né? Então, mais uma vez, a gente agregou bastante para os condôminos que estavam sofrendo bastante aí nesse momento aí de pandemia, né? Dependendo da linha de negócio, se não for vender máscara, né? E alguns itens que tiveram um aumento bastante, né? A maioria sofreu bastante aí do período de pandemia, né? E a gente conseguiu subsidiar e ter um custo bem menor. Aí, por isso, até há uma expectativa agora de a gente ter um payback um pouco maior, no sentido de recuperar os 4 milhões em caixa, né? Porque a gente está suavizando mais junto aos condôminos esse pagamento. A gente tem uma pergunta aqui do Tiago. Qual foi a área de telhado usada para essa captação de mais de 1 megawatt? Então, como foi toda a área útil dos telhados, tá? Então, mais uma vez, lá o que agrega o condomínio não tem um sistema de ar-condicionado central, que normalmente é uma variável que consome muito energia, tá? Então ele não tem essa demanda. Então, só com as áreas de telhado a gente conseguiu suprir toda a questão aí de iluminação, elevadores, as casas de bombas, máquinas, né? Acho que são as outras despesas maiores aí, mas normalmente um condomínio que a gente tem outros corporativos, um item que pesa bastante é o ar-condicionado central, né? E aí, às vezes, não tem telhado para suprir isso tudo. A gente até em outros empreendimentos partiu para um modelo de geração distribuída, né, com a locação de um terreno, né, longe do empreendimento, abastecido pela mesma concessionária, aí vale aquela ideia que eu passei, né? Você deposita na rede, né, em outro ponto, mas utiliza para o empreendimento que você tem interesse, né? Então, Bacana. acho que esses seriam os principais pontos. Deixa eu ver se tem mais algum. Aí era abrir aí um pouco aí para que vocês tirassem dúvidas, se querem explorar maior detalhe algum ponto. Pode falar, Sansão. André, parabéns. Não é fácil, né, no meio de uma pandemia, fazer um sistema desse, que nem você falou, escassez de material, escassez de variação do dólar, e parabéns aí pelo A trabalho. construtora, a responsável do projeto ficava batendo muito na nossa porta lá. Tem algumas perguntas. Essa parte do sistema solar, ela tem sempre um impacto estético, né? Mas isso está sendo bastante superado, eu acho, pelo benefício que ela traz. Como que está hoje a manutenção de um sistema solar? Hoje a gente encontra fácil essas placas, uma vez que você tem algum problema em alguma delas. E outra coisa, os fabricantes de placas solares, eles se conversam? Eu posso tirar uma placa de um fabricante A e colocar uma placa de um fabricante B? Eles se conversam? Queria saber um pouco como que é essa manutenção hoje, se ela é fácil no mercado. Você falou que a maioria do produto veio da China, né? E como que funciona isso hoje? Ou você ainda não passou por isso, por ser um sistema novo ainda? Então, a gente realmente prendeu bastante. As placas têm uma garantia de 7 anos. Tá? Então, e a expectativa de duração delas são 20 anos.
tá? Mas contratualmente o fornecedor já dá para a gente garantia de 7 anos. Então, qualquer dano nesse período, ele vai trocar sem custo para a gente, tá? Uma peça-chave que a gente aprendeu durante o processo não é nem a placa, são os inversores, tá? Que são eles que distribuem para as placas. Então, também o consultor nos apoiou muito nessa questão de definir um número mínimo de inversores, a especificação desses inversores. Também a gente definiu também um prazo de garantia de 2 anos para eles, e a gente botou contratualmente também o fornecimento de um estoque de reposição. Então, a gente tem no empreendimento, né, um estoque mínimo lá já para algum atendimento de alguma questão surpresa que ocorra, né? Posso fazer mais uma? O André, como que é essa comunicação com a concessionária? Tem essa necessidade de homologação desse sistema com a concessionária, ou não tem essa necessidade? Como que funciona essa comunicação com a concessionária, considerando que vocês estão fazendo uma geração própria de energia, né? Existe essa Boa. necessidade? Como que funciona isso? Muito importante seu ponto, tá? O projeto é aprovado junto à concessionária, tá? E é uma das variáveis lá daquela questão que eu falei da mudança de legislação, então que se aprove esse projeto junto à concessionária, às vezes se aprovar esse ano ainda provavelmente consegue os benefícios. E foi uma etapa que também a gente teve um prejuízo muito grande pela questão de falta de peças, tá? A concessionária tem que trocar o medidor que a gente tem lá hoje de energia por um medidor bidimensional, né? Ou seja, no sentido que ele conte o nosso consumo, mas o que a gente também está depositando em função da energia solar. E esses medidores e as adequações que envolviam a instalação desses medidores tiveram problemas de peça por parte da concessionária. É por isso que alguns blocos até tiveram o cronograma prejudicado. Eles já estavam prontos e a gente ficava esperando a concessionária fazer a instalação e não fazia, tá? Então, tem uma intervenção da concessionária, e a gente, às vezes, fica até na dúvida se eles não querem fazer, não têm um interesse pela questão de... Assim, eles vão ajudar eles perderem essa conta, né? Mas... Peraí. O Google. O celular começou a falar sozinho aqui. A Siri aqui achou que eu estava requisitando ela. Então, hoje não tem essa necessidade, são benefícios, não tem nenhuma taxa que a concessionária hoje cobre para fazer essa produção própria de energia. Hoje você não paga nenhuma taxa para isso, para a concessionária. Não, a gente, na questão da conta, a gente continua pagando, porque a conta vem em uma divisão, né? Tem a questão do consumo de energia em si e a questão da utilização da rede, né? A gente continua pagando alguma variável lá, mas são custos mínimos. E a questão da energia solar não gera nenhuma conta adicional, não. Mas a gente também colocou no contrato e na proposta que toda essa responsabilidade de regularização e legalização era do parceiro escolhido para o projeto. Então, isso estava dentro do custo dele, e aí é importante também, quem for partir para essa solução, colocar isso também como responsabilidade deles, né? Porque é o dia a dia deles, né? Eles estão sempre tendo esse relacionamento, e essa intervenção fica muito mais fácil do que a gente eventualmente fazer. O que teve muita questão de realmente da procuração, né? Da legitimidade para que eles representassem o condomínio junto a esse processo. Legal, André, muito obrigado, viu?
O pessoal está aqui bem ativo nas perguntas. Bom, a Marta, que é nossa colega aí de comitê, ela trabalha até com properties, né? Ela está perguntando aqui se, nesse caso, né, tem excedente de energia para vender ou não. Então, a gente não gera excedente para vender, ele fica como um crédito para o próprio condomínio, até porque essa questão da energia solar apresenta uma sazonalidade. Então, a gente tem períodos de melhor rendimento, né, do sistema, verão, né, e tal, e tem períodos de um menor rendimento. Se a gente à noite, né, se a gente também fica com uma semana muito chuvosa e tal, então acaba que alguns períodos você está utilizando esses créditos para o seu próprio sistema. Obrigada, André. Nada. Temos aqui outra pergunta também, o Tiago pergunta, o condomínio está no mercado cativo, então, correto? Fora do mercado livre? Sim, a gente está no mercado cativo, porque esse empreendimento na Barra da Tijuca, lá é muito comum as unidades terem o seu próprio relógio, e aí a gente não tem nem viabilidade para pleitear o mercado livre. A gente fica como um pequeno consumidor para mercado cativo. Bacana. E aí temos também a Terezinha perguntando, a manutenção preventiva também é feita pelo fornecedor? Então, a gente também, até numa última reunião, a gente cobrou uma melhoria nesse processo, que a gente já estava vendo algumas placas já bem sujas e tal. Ele participou de uma reunião conosco, a gente cobrou uma melhora nesse sentido, e aí ele até falou da compra de alguns equipamentos específicos para essa limpeza, porque ela não é muito complexa, é só realmente passar tipo um grande rodão assim, né, com para limpar e não deixar acumular às vezes muita poeira, né, ou muita sujicidade para não atrapalhar a captação. Mas a manutenção preventiva é bem simples. Normalmente, Obrigada, acho que André. o pessoal comenta que é realmente uma limpeza simples, né? E aí a questão, acredito que da estrutura, né? Aí deve levar algum tempo, né? Mas é bacana, e se isso estando amarrado, né? Acho que é interessante, Acho sim. que isso foi muito importante, amarrar contratualmente algumas coisas, porque tipo ele falava, vou dar a manutenção no primeiro ano, depois a pessoa vai me pagar a partir do segundo ano. Mas a gente fez, mas quanto vai ser a partir do segundo ano? O valor fixo, certinho, né? Para ele era de graça no primeiro ano, mas agora é $1 milhão, né? E a gente fica com aquela E também descendo assim, né? atravessada. Também assim, né? A gente fala limpeza, mas também que profissional, né? É uma limpadora, quem faz, né, a limpeza, É, né? Porque é realmente tem um, esses cuidados, né? é uma coisa bastante nova ainda para a gente, assim, e de repente a gente ainda vai ser surpreendido com algumas coisas novas que ninguém vivenciou, né? Que a gente ainda vai aprendendo, né? Com erros muito frequentes, a gente aprender assim, Não, né? sem dúvida. O Maran está levantando a mão, mas deixa eu só fazer uma pergunta também que a Marta colocou aqui no chat. Se chegou a ter um estudo sobre o peso no telhado em função da estrutura existente. Sim, sim, isso também foi uma etapa preliminar lá e com a RT e com toda a documentação calculista participando disso, com a análise dos projetos de empreendimento, né? Uma preocupação muito também com a questão do vento, né? Porque as placas também ficam no alto, né? E na Barra Tijuca venta muito, então a fixação disso, tudo isso foi avaliado por um projetista e calculista, né, para que a gente tivesse aí segurança, né, depois desse projeto. Obrigada. Maran? Então,
Eu tenho várias perguntas, igual o Sansone aí, né? Então, eu fiquei aqui me perguntando, esse sistema, ele suporta a partida dos elevadores, das bombas, isso, normalmente esses equipamentos têm uma partida, dependendo do tipo, né, André, que dá uma sobrecarga momentânea nessa rede, né? Vocês tiveram algum problema com isso? Me parece que não, né? Mas chegaram a Não, estudar isso? Chegaram a olha, eu não estudar me isso? lembro de ter avaliado essa questão assim, como você pontuou, é bem relevante, mas não tivemos nenhum problema nesse sentido, não. Entendo que deve ter sido avaliado aí junto com quem definiu o projeto e tal, o nosso consultor, principalmente. A gente tinha também um conselheiro que era da área e também participou muito, discutia muito essa questão aí até de aterramento, de proteções e tal, mas não apresentou nenhum problema nessa questão da entrada dos equipamentos e tal. Não sei se essa proteção até se está vinculada à energia solar, mas não ocorreu nenhum problema, não. Os prédios são baixos, André, São, são são baixos, né? 6 andares, assim, não Hum, são Os muito altos, não. elevadores também não são muito grandes, né? Não, Não. também são três elevadores por bloco, tá? Mas da ordem lá, acho que são 36 elevadores ao todo, assim. Tem bastante elevadores pela questão de muitos blocos, né? E cada um com... Mas, pelo que eu entendi, a instalação mais ou menos é feita por bloco, né? Quer dizer, as placas atendem Sim, aquele bloco específico, né? são estruturas Eles estão independentes mesmo, né? praticamente dedicadas ao bloco, né? Pelo que eu Sim. entendi do que você falou e os montantes de quilowatt-horas aqui que E a você gente colocou. Uma variável também, a gente colocou também todo um sistema de medição online, né, que a gente instalou depois também. Tivemos que contratar uma rede de Wi-Fi específica para esse projeto, e aí eles fazem a medição em cada bloco, e o nosso gerente residente lá consegue acompanhar online como é que está isso aí. E aí a empresa que fez o projeto também acompanha lá da sua base, né? E aí tem alarmes, tem tudo, ou seja, se cair para alguma coisa perigosa, ele já é antecipadamente acionado para que verifique. Uma colocação, você não tem energia solar à noite, lógico. Então, vocês têm que ter uma fonte de energia backup. Parece que Não, você... então, a gente continua ligado na energia da concessionária, concessionária, né? Então, a gente usa a concessionária. mas isso exigiu um contrato especial, uma energia de backup, porque durante o dia você não usa energia da concessionária. Ela exigiu uma diferenciação nesse contrato, por exemplo. Não, como eu falei, a gente tem um relógio bidirecional, que é até em modelos que tem em casas e tudo, ou seja, você continua utilizando a concessionária Ela não, e aí a energia da concessionária é utilizada quando você não tem a demanda a energia solar. ela Então, não fez nenhuma exigência contratual de uma demanda mínima para não, manter essa rede. Porque eu não. também fico imaginando, se esses inversores têm algum problema, você vai ficar sem energia durante o dia, né? Não, mas Do aí sistema mais uma solar. vez, eu posso usar a concessionária em Não qualquer tem nenhuma momento. restrição, não está em Não. nada. O que vai acontecer é, tipo, minha conta estava dando R$ 1.000, e aí aquele mês eu usei muito a concessionária e a conta veio 10.000, entendeu? Veio 20.000. Nenhuma Mas não há outra exigência. Outra nenhuma exigência, barreira ou restrição nesse sentido. alguma exigência, né? Agora, o Não, até payback, porque, você tem uma ideia, as áreas privativas continuam utilizando a a concessionária, concessionária. que são os grandes consumidores, parece. Exatamente. Agora, o payback considerou tudo isso, custo de manutenção,
custos de instalação, esse custo adicional, como que fez? Ele considerou tudo isso, o André? Sim, sim, foi assim, como eu falei, uma variável, só que a gente, assim, o payback é o tempo que esse investimento vai se pagar, né, no sentido da economia que a gente teve com a energia. O retorno do caixa, a gente tem uma variação em função do que eu falei, de a gente estava cobrando, exemplificando, 100 mil por mês dos condôminos e, para aliviar o condomínio deles, cobrou 50 mil a partir de um certo momento. Então, a gente vai demorar a ter aquele recurso novamente, né? Mas a economia a gente teve e gerará esse payback, né? E ele considerou, assim, todos os custos. Custo de manutenção é bem baixo em função do tamanho do projeto, tá? É da ordem de R$ 5.000 por mês, porque a manutenção... Lembrando que a gente não tem esse custo, né, nos 2 primeiros anos, né, ou até 3 primeiros anos, só depois que a gente vai ter. Ou seja, quando a gente tiver esse custo, até o payback já ocorreu. Mas é um custo baixo, porque a manutenção é muito simples, né? Só uma limpeza mesmo e tal. Tá. Bom, Maré, Obrigado por enquanto aí, André. Parabéns aí para vocês, viu? Nada, obrigado. Maré, se puder fazer um comentário, porque essa é uma confusão também, eu demorei para entender isso. Lá no hospital a gente está às voltas aí de tentar fazer projeto de cogeração solar também. Você, num caso extremo, não precisa sequer conectar os painéis solares nas suas cargas. Você pode colocar direto no relógio medidor e simplesmente jogar para fora da rede. Funciona como uma conta corrente, como um gerador de crédito. Então, essa dúvida é muito comum, do tipo, mas eu vou ter demanda para segurar uma partida de um motor? Ele não funciona como geração primária necessariamente. Você pode, inclusive, não consumir nada do solar. Simplesmente jogar tudo ela só no seu medidor direto, só para ficar vendendo. E como o André comentou, no final do mês é um grande conta corrente, é créditos e débitos. Então, você usou 10, consumiu 8, vendeu 8, entregou 8, você só paga 2. Então, em cima justamente dessa resposta, o que eu estou entendendo é que, pelo medidor ser bidirecional, ele pode, a concessionária pode sim, no momento da partida dos elevadores e bombas, pode estar alimentando essas cargas. No final do mês, feita a leitura, ele vai fazer esse crédito e débito automaticamente e está resolvido a situação. Então, é isso, ele não separa a rede. A rede continua ainda, o consumidor ainda continua usando rede concessionária e rede solar. Isso está funcionando concomitantemente, pelo que eu entendi de toda essa conversa. Entendeu? E aí, essas questões de partida de bomba, elevadores, etc., fica tremendamente minimizada, porque, nesse momento, a rede da concessionária atende, está resolvido tudo. Entendeu? Então, agora, eu não fiz uma pergunta que eu acabei esquecendo, André, é a questão do risco, né? Porque hoje essa energia tem um grande subsídio, né? Quer dizer, você instala tudo isso, mas tem um risco, porque o mercado fala muito, né, sobre essa questão do subsídio para energia solar, etc. Tal, e é uma coisa que o pessoal tem cada vez falado mais. Você acompanha isso? Como que está? Desculpe, eu perdi um pouco o começo, porque eu recebi uma ligação aqui de última hora, então eu perdi um pouquinho os minutos iniciais. Então, parece que assim, quando você protocolou o nosso projeto lá, a gente está com um direito adquirido sobre essa tributação, entendeu? Lá no O2. E aí realmente há um marco que, ao final desse ano, vai ter uma revisão dessa carga tributária. E aí os projetos que, sei lá, tiveram uma análise esse ano, se não forem
protocolados no sentido, né, de aprovados junto à concessionária, para o ano seguinte é necessário um reestudo no sentido de que se essa mudança de imposto foi suficiente para prejudicar o projeto, né? Mas assim, o que a gente escuta muito aí mundialmente, tudo é que também não dá para inviabilizar isso, né? Porque é uma energia barata, né? O investimento acaba sendo por parte do interessado, né? Então não é muito inteligente também você botar de um jeito que torne inviável, né, o projeto, né, para todos, né? Legal. Parabéns aí, viu? Porque você vê a questão do investimento para fazer uma hidrelétrica, no caso do governo, né, uma usina nuclear, são tudo energias muito caras, né, e às vezes com um impacto ambiental também muito grande. Então, a energia solar as pessoas vão fazendo muito pessoalmente, né? E como pontuei ali, já é a terceira matriz, né, aqui no Brasil, né? Já é 10% da nossa matriz energética, né? Então, e tem um potencial ainda de crescer muito. Você olha os países que têm mais energia solar, não tem o benefício que a gente tem, né? Que vai muito lá para a Alemanha, para a Europa, países com uma taxa de sol aí, né, muito menor do que o Brasil, aqui um país tropical, né, com muito tempo de sol, né, ao longo do ano, né? Legal, parabéns. Obrigado, viu, André? Nada. Temos o Amilcar, que levantou a mão É, também. boa noite, André. Parabéns aí pela apresentação, parabéns também pelo projeto, né? Eu tenho uma curiosidade de como isso funciona, porque, vamos supor, você tem sol durante o dia, então você tem energia para abastecer seu prédio, e à noite você compra energia. Aí, de repente, você fala, vou fazer um projeto para sobrar energia, para eu vender de dia para a concessionária e à noite fazer essa troca, né? Porém, pelo que eu ouvi falar, quando você vende a energia para a concessionária, você vende, sei lá, por R$1. Quando você compra por R$1,50, né? Porque quando você vende, você não pode vender se você vende energia excedente durante o dia, você não pode vender mais caro, né? Obviamente, do que ela está te vendendo, né? Então, quando ela te vende, tem impostos, tal, TUST, etc., e vai ser, é R$1,50. Quando você vende para ela, é R$1. Então, a gente teria que ter um excesso durante o dia muito maior do que o consumo noturno para zerar, né? E aí eu queria saber se, sendo isso, né, verdadeiro, né, se é que eu me fiz entender, vocês projetaram para atender a demanda de dia e não ter excessos para atender a demanda da noite também? Não, então, a análise, ele usa as nossas contas dos últimos 12 meses como parâmetro. Então, ele vê o nosso consumo médio, tanto diurno como noturno. Então, ele avaliou nesse sentido. A gente está falando também do empreendimento comercial, né? Então, o pico de utilização dele lá é até 7 horas da noite, no máximo, entendeu? Então, assim, você tem uma utilização forte mesmo no período do dia, né? Assim, no horário comercial, né? E, mais uma vez, ele usa, como falou, é um sistema conta corrente. Então, ele o que você está usando e o que você está gerando, como na mesma relação de custo, não é uma relação de cobrar um valor pelo que você gerou e outro quando você utiliza. É bem uma questão mesmo de kilowatt mesmo, quanto gerou e quanto usou. Uma conta corrente mesmo, né? Tanto é que a gente tem créditos ainda e ele até tem um período para você utilizar esses créditos, assim que ele mais ou menos estipula a concessionária. Posso fazer a última pergunta? Eu sei que já está estourado o tempo. O André,
Não sei como que é a entrada, vocês estavam falando de relógio bidirecional, não sei como que é a entrada de energia lá, estou pensando aqui, essa geração de energia pelas placas voltaicas, qual que é a tensão dela? Porque se a gente tem uma cabine que entra, estou pensando aqui em 13.8, daí você tem um transformador que baixa para 380, 220, como que é essa geração de energia das placas voltaicas? Você tem a geração de energia que passa para um transformador e faz essa sintonia com a energia da concessionária? Essa pergunta mais técnica eu não consigo te responder, não. Né? Então, tranquilo. Tranquilo. Bom, gente, então, obrigada pela participação, André. Acho que o tema foi bem bacana, né? Muita gente aí com bastante dúvidas, né? Apesar de estar aí bastante tempo, né? Placa solar, fotovoltaica, é um tema que ainda tem essa discussão, né? Ah, mas vale a pena o payback, né? Muito embora a gente, né? Você até estruturou lá no início da reunião, cada vez mais o pessoal vem aderindo, né? E aqui no Brasil, claro, né, temos as condições aí todas favorecendo, né? Mas Sim. ainda assim é um grande mito aí, sobretudo a questão financeira, né? Como que a gente conduz aí. Parabéns pelo projeto aí, viu? Não, Esse obrigado. desafio. E aí, mais uma vez, acho que é válido a gente estudar, né, e às vezes reestudar, né, porque tem até a questão, uma brincadeira, às vezes o pessoal fala, o telefone celular tinha sido inventado bem antes, né, só que a bateria, o cara tinha que andar com 2 malas, né, para carregar a bateria do celular, né, e aí, à medida que isso foi a tecnologia evoluindo, conseguiu ter uma bateria pequena para que o celular, mesmo assim, naquele começo que a gente usava o celular, era um tijolão, né, então, assim, as tecnologias vão evoluindo bastante, né? A questão do efeito de escala também reduz muito a questão de custo. E a gente estudou energia solar em times distintos e viu que o custo foi reduzindo bastante. Então, se bobear, quem aderir a um projeto hoje já vai até ter um custo menor do que eu tive em 2019, pela questão aí do crescimento dessa indústria. Né? Só mais um pedido agora no finalzinho. A gente pode abrir as câmeras? A nossa querida Kelly, ela vai tirar uma foto da gente. É isso aí. Beleza? Todo mundo sorrindo. A Cris, eu não sei se ela está nos ouvindo. Pronto, tirei várias, todo mundo lindo. Tá joia, então. Que Muito bom. obrigada, viu? Obrigada. Então, André, a gente vai dar sequência aqui na nossa reunião, mas se você quiser ficar também, fica à vontade, né? Eu vou Então, vou deixar vocês à vontade aí, agradeço aí a oportunidade e a Verônica, a Kelly tem os meus contatos também, qualquer dúvida ou qualquer informação complementar ou até mais detalhes de quem ajudou a gente nesse projeto, vocês podem me solicitar aí que a gente passa para vocês aí, tá bom? E Tranquilo. boa noite aí para todos, então. André, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu vou saindo também. Tchau para vocês aí. Até a próxima. Eu também. Amarã.